Saudações a todos e todos em mais uma edição da coluna Direito à Cidade. Coincidentemente, encontrei com o Gog, né? Que conheci do Guará, conheci primeiro no rap, embora fôssemos contemporâneos na juventude das ruas ali do Guará, não éramos amigos na época, mas por conta da militância do Gog no rap e também nas atividades que ele faz em escolas, e eu por ser professor, nos encontramos e conversamos muito sobre educação e sobre algumas pessoas que conhecíamos em comum na época, né? Pessoas que fizeram parte da nossa formação, né? Porque quando a gente fala de formação, nós somos resultado dos caminhos que escolhemos e dos que não escolhemos. Então, assim, hoje, olhando um pouco para trás, a gente fica vendo pessoas que se perderam, né? Que não chegaram à vida adulta, não chegaram à maturidade por caminhos que tomaram, né? E também lembrei do movimento da capoeira, capoeira que mostrava sempre resistência e era presente ali nas ruas do Guará. E junto com a capoeira o hip hop, depois o skate, o grafite, né? E como são expressões de arte de rua e que elas se comunicam e que são uma forma de resistência, né? Eu tive a felicidade de participar de alguns encontros de capoeira, grafite e educação popular no Guará, alguns anos atrás, com a professora Neide Rafael, com o próprio Gog e com o então Mosca, né, com o Lucas Rafael, participava desse movimento. Dá saudade quando a gente olha para trás com o pessoal do Gingado Capoeira, Tony, Bruce, entre outros capoeiristas ali, amigos que fizeram parte desse movimento. E lembrando disso, eu escrevi uma certa crônica sobre um amigo que veio a falecer, mas que foi um camarada que de certa forma, fez parte da minha formação. E que até hoje, alguns ensinamentos, algumas falas, me servem como parâmetro. Né? Era uma pessoa que era uma liderança, mas que se perdeu na época com a merla, depois veio o crack e outras drogas, até ter um colapso pelo excesso, né, pela overdose aí das substâncias que ingeria. O nome do texto, na época, era Um Homem Sem Medo, o crack matou. Morre um homem sem medo. Já conheci homens e mulheres de coragem, mas sem medo foi somente um. Era um camarada, não era capoeirista, embora tivesse bagunçado algumas rodas. Lembro-me que na comunidade a qual eu fazia parte, ele era pioneiro no uso da cola de sapato, da maconha, merla e, como diziam na época, ele era um cardápio. Significava usar qualquer substância para ficar doidão. Mas o uso de drogas o levou à morte. Mas antes, bem antes do seu organismo não aguentar as doses de álcool e crack e sucumbir abruptamente em um colapso aos 39 anos de idade, este camarada era uma liderança. Sem medo, sagaz, com a inteligência em comum. Mas a escola não foi o seu caminho. Ele escolheu viver à margem do convencional. Foi marginal e marginalizado, em todas as formas que a nossa sociedade sabe vociferar. Não conheci a família dele, o conheci nas ruas, da mulherada que era amante, da fama, das brigas, das garrafadas que deu e dos tiros que levou. Esse cara foi meu amigo. Me tirou de confusões, me apresentou várias gatas, nunca me ofereceu um baseado, nunca me desrespeitou. Ele, senhores, poderia ter sido médico, advogado, polícia, mestre de capoeira, mas morreu jovem, sem filhos, sem história. Será que sem história? Mais um. Mas como eu disse, ele era meu amigo. Não tinha medo e nem arrependimentos. Era um valentão. Então eu sei, eu vi e vejo, como professor, como educador, pessoas que têm sangue no olho. Vejo alguns jovens o tempo todo com raiva, sem florescer, sem militância, alheios à história. Eu vejo que parte de um compromisso de um professor e do meu compromisso, além de com meus filhos e meus familiares, é usar a palavra e poder divulgar as experiências e o que eu vi como sensibilização. Eu tive possibilidade de participar de movimentos, de ir para ruas. Espero ir mais.
Mas hoje eu vejo que eu posso utilizar esse canal como uma forma de dialogar, de perceber, na verdade, fazer com que os outros percebam a necessidade do nosso engajamento social, principalmente com os mais jovens, dando esperança. Nós somos responsáveis, principalmente pelas próximas gerações, para os que estão em formação, para a gente dar esperança que pode se transformar, que pode se ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos violenta, né? Que a capoeira é um instrumento maravilhoso de inclusão social, que o grafite, que o skate, que o rap, que o hip hop. Eu mando um grande abraço pro Gog, tomara que eu tenha uma oportunidade de ter uma conversa com ele e divulgar aqui nesse canal. Fica a minha reflexão. Um grande abraço.